Você já sentiu uma mudança profunda em sua vida, como se estivesse despertando para uma nova compreensão de si mesmo e do mundo? O despertar espiritual é uma jornada única, não um caminho reto, mas sim uma espiral de DNA. Alguns de nós percorrem os estágios em círculos, outros pulam, e cada jornada é feita sob medida. Embora nossos caminhos sejam diferentes, elementos comuns nos unem. Neste vídeo, vamos explorar os 5 estágios do despertar espiritual, oferecendo insights sobre cada fase e ajudando você a identificar em qual estágio você pode estar. Somente quem assistir a este vídeo até o final vai entender como a sua vida pode ser transformada. Estágio 1. Inconsciência. No estágio inicial da jornada do despertar espiritual, existimos profundamente no reino do ego. É um estado de ser onde pensamentos e emoções governam sem consciência. O indivíduo se identifica fortemente com esses pensamentos e sentimentos, acreditando que eles são parte integrante de quem ele é. O ego mantém um controle firme, deixando pouco espaço para uma separação entre o eu e a experiência subjetiva. Neste estado, os indivíduos podem se ver reagindo à vida em vez de moldá-la ativamente. O senso de controle é limitado, levando à defensividade, raiva e negatividade. A vida parece se desdobrar como se fosse predeterminada, e qualquer trauma encontrado reforça a crença na falta de controle. O indivíduo se torna entrelaçado com sua narrativa pessoal, vendo a vida como algo que acontece com ele, e não como algo que ele cria ativamente. Ver os outros é um desafio durante este estágio, pois a percepção é filtrada pelas lentes das próprias experiências e projeções. Essa falta de clareza dificulta a compreensão genuína dos outros, promovendo uma visão distorcida do mundo. O estágio de inconsciência é caracterizado por um profundo emaranhamento com o ego, confundindo os limites entre o eu e o mundo externo. A jornada para o despertar espiritual começa com essa percepção, reconhecendo a necessidade de se libertar dos padrões inconscientes e explorar as camadas mais profundas da existência. Isso marca o ponto de partida para a evolução em direção a uma maior autoconsciência e conexão com os aspectos profundos da experiência humana. Estágio 2. Morte do ego. À medida que se progride na jornada do despertar espiritual, encontra-se o estágio transformador conhecido como morte do ego. Esta fase envolve uma profunda quebra do ego, o eu subjetivo que molda a identidade e as percepções. É um processo em que a identidade construída em torno de rótulos, como gênero, idade, raça e crenças, é desmantelada. A morte do ego não é uma morte física, mas uma dissolução das crenças fortemente arraigadas sobre quem se é. O indivíduo chega à compreensão de que o ego, a história que ele tem contado a si mesmo, não é a essência do seu ser. Todas as ideias e conceitos construídos em torno da vida, Deus e religião são apagados, deixando uma sensação de vazio e desapego. O que emerge dessa remoção do ego é um espaço interno, uma separação entre o eu subjetivo e o eu observador. No estágio de inconsciência, esse eu observador estava obscurecido, mas agora se torna mais aparente. O indivíduo começa a compreender que ele não é apenas os pensamentos, emoções e identidade associados ao ego. A morte do ego traz à tona a consciência do eu observador, a parte que observa e experimenta a vida em silêncio, sem se envolver nas narrativas do ego. O indivíduo começa a reconhecer que o ego não é o verdadeiro eu, mas um construto formado por condicionamento social, experiências pessoais e comportamentos aprendidos. Este estágio provoca uma mudança fundamental na perspectiva, abrindo as portas para uma compreensão mais profunda do eu. A jornada pela morte do ego é sobre reconhecer a ilusão do ego, entender que a história que se conta não é o cerne da sua existência. Isso significa uma transição para uma autoconsciência mais profunda, abrindo caminho para uma exploração mais aprofundada das camadas da consciência e da natureza da realidade. Estágio 3. A busca. Indo além da morte do ego, a jornada do despertar espiritual entra na fase conhecida como a busca. Durante este estágio, os indivíduos embarcam em uma busca por compreensão, procurando o que é comumente referido como a verdade. A busca envolve uma profunda exploração de questões existenciais,
um desejo de desvendar os mistérios da sua existência. Na fase de busca, os indivíduos geralmente recorrem a várias fontes em busca de orientação. Eles podem se envolver com literatura espiritual, buscar sabedoria de professores espirituais e mergulhar em vídeos explorando ideias profundas. A motivação por trás dessa busca é um desejo sincero de compreender a essência de quem eles são, por que nasceram, o significado da vida e a natureza de Deus. Esta busca não é meramente uma busca intelectual, mas uma exploração sincera, alimentada por um anseio genuíno por clareza e propósito. O indivíduo mergulha em práticas espirituais, como meditação, contemplação, oração ou canalização, impulsionado por um desejo interno de se conectar com um entendimento superior. À medida que navegam por este estágio, os indivíduos podem encontrar consolo em ensinamentos espirituais que ressoam com sua consciência em evolução. A leitura se torna um caminho para a iluminação, com cada insight trazendo uma sensação de leveza e conexão. Esta fase é marcada por uma ânsia de absorver conhecimento que se alinha com a compreensão emergente de si mesmo e do universo. Estágio 4. Emergência do eu autêntico. À medida que a jornada do despertar espiritual progride, os indivíduos atingem um ponto crucial marcado pela emergência do eu autêntico. Este estágio é caracterizado por uma profunda mudança do fingimento e o reconhecimento consciente da sua verdadeira natureza. Na emergência do eu autêntico, o indivíduo atinge um ponto em que a fachada que ele pode ter apresentado ao mundo começa a desmoronar. Fingir se torna cada vez mais desafiador e surge uma sensação de desconforto ao tentar se conformar às expectativas sociais que não ressoam mais com o senso de si mesmo em evolução. Esta fase geralmente revela a essência genuína do indivíduo, semelhante ao eu que ele era antes que o condicionamento social o influenciasse. É um retorno à autenticidade frequentemente observada na infância. Uma época em que as expectativas sociais ainda não haviam moldado a identidade do indivíduo. Durante este estágio, há uma maior consciência do que realmente se alinha com o eu interior. Relacionamentos desequilibrados, ocupações que não ressoam e buscas que não servem mais ao eu autêntico começam a desaparecer. O indivíduo sente uma incapacidade crescente de suprimir sua verdadeira voz e uma falta de vontade de comprometer seus desejos genuínos. Em muitos casos, este estágio envolve mudanças significativas na vida. Empregos podem ser deixados, relacionamentos reavaliados e situações de vida alteradas para se alinharem com a autenticidade emergente. Este período pode ser marcado por uma sensação de turbulência à medida que a velha energia que não ressoa mais é eliminada, abrindo espaço para o influxo de nova energia. Além das mudanças externas, a emergência do eu autêntico geralmente desencadeia transformações internas. Velhas feridas emocionais e traumas psicológicos podem ressurgir para reconhecimento e liberação. Montanhas russas emocionais se tornam uma experiência comum à medida que o indivíduo passa por um processo de purgação. Fisicamente, o corpo pode manifestar sintomas de ascensão à medida que se ajusta às novas frequências energéticas. Esses sintomas podem variar de intuição intensificada a sonhos lúcidos, premonições e outras experiências multidimensionais. O indivíduo se torna sintonizado com uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Estágio 5. Vivendo uma vida de alinhamento. No estágio final da jornada do despertar espiritual, os indivíduos fazem a transição para uma vida de alinhamento. Esta fase significa uma integração harmoniosa de cada aspecto de si mesmo com o mundo ao seu redor. Ela vai além da emergência do eu autêntico e se estende a uma conexão profunda com todas as facetas da existência. Viver uma vida de alinhamento envolve uma profunda compreensão e conexão consigo mesmo, com a alma, a mente e o corpo. Há uma aceitação compassiva das suas limitações e um abraço misericordioso das imperfeições que compõem a essência do indivíduo. É um estado de ser onde a autocompaixão se torna um princípio norteador. O alinhamento também se estende aos relacionamentos com os outros. Tendo abraçado seu eu autêntico, há um transbordamento natural de compaixão e perdão pelas limitações dos outros. O indivíduo reconhece que cada pessoa está em sua jornada única
e há uma compreensão de que todos estão fazendo o melhor que podem com sua consciência atual. Esta fase envolve se tornar o nutridor de si mesmo, sendo o pai ou mãe que o apoia, que você pode ter precisado no início da vida. É uma jornada em direção ao amor próprio incondicional, promovendo um ambiente de compreensão e gentileza interior. À medida que esse amor próprio se aprofunda, ele se estende naturalmente aos outros, promovendo a compaixão nos relacionamentos interpessoais. Uma vida de alinhamento não se limita ao reino humano. Ela se estende a uma conexão mais ampla com o mundo. Os indivíduos percebem sua interconexão com a natureza, as árvores, plantas, animais, o ar, a terra e até objetos inanimados. Essa interconexão se torna uma realidade vivida e não uma mera compreensão conceitual. Embora uma vida de alinhamento reconheça a beleza e a luz na existência, ela também engloba um reconhecimento compassivo dos aspectos mais sombrios. Isso não é visto com cinismo, mas com compreensão e uma consciência de que cada aspecto contribui para a riqueza da experiência humana. Se este vídeo ressoou com você, por favor, considere compartilhá-lo com alguém que você acha que gostaria. Sinta-se à vontade para deixar seus pensamentos ou experiências nos comentários abaixo. Até a próxima!